Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série Desvendando a Linguagem JavaScript. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no 15º episódio da série, nós vamos continuar falando sobre herança. Bom, pessoal, a gente viu, né, que é possível criar objetos em JavaScript de várias formas e seguindo várias estratégias. Bom, a gente pode criar os objetos diretamente, como a gente está vendo aqui. Olha, eu quero criar objetos pessoa, né, o homem, e eu estou fazendo var João, né, definindo nome, idade e sexo, e var Pedro definindo nome, idade e sexo. Só que você está vendo que isso se torna muito repetitivo, né, e até propenso a erro, já que eu posso escrever errado o nome de alguma propriedade. Então, caso a gente precise criar vários objetos, né, iguais, essa não é uma boa saída. Então, ao invés de criá-los assim, a gente pode recorrer a uma função fábrica, que a gente já discutiu, né, no episódio sobre funções. Então, repara só como agora eu faço um var criar homem, né? Então a função fábrica, em geral, a gente já usa um verbo para indicar que eu estou criando alguma coisa, né? E eu faço um return de um novo objeto. Nesse caso, dizendo lá, nome, né, recebe nome, idade, sexo está fixo como sendo masculino. Dessa forma, eu só chamo criar homem passando os parâmetros e assim crio vários objetos. Tá bom, pessoal? Então essa saída já é melhor do que criar diretamente. Tá? Muito bem, mas eu também posso usar o operador new. Tá bom? Então a gente viu alguns jeitos de criar objeto lá naquele episódio sobre function. Tá bom? Então a gente viu como invocar a função diretamente no escopo global, invocar a função por meio, né, de objetos, invocar a função usando call e apply, e também a invocação de função por meio do operador new, que serve para criar objetos, né, por meio de uma função dita construtora. Tá bom? Então para isso, vamos relembrar. Ó, eu geralmente uso letra maiúscula para que você não se esqueça do new. Tá certo? Então, em JavaScript tem essa convenção de usar letra maiúscula para iniciar as funções construtoras. E eu fiz this.nome igual a nome, this.idade igual a idade, this.sexo eu fixei masculino. Tá bom? E eu fiz new homem, João 20, new homem, Pedro 18. Tá certo? Vamos fazer juntos então para ver o que vai acontecer. Tá? Então tá lá, var homem igual a uma function, olha lá, nome idade, this.nome, this.idade e this.sexo. Nesse caso eu estou fixando masculino. Ok? Bom, João igual a new homem, passando o João 20, e aí vamos ver o que acontece. Ó. João. Tá? Vamos lá. Então tá lá, nome João, idade 20, sexo masculino. Ok? Para o Pedro, eu vou fazer diferente para que a gente compreenda o que acontece dentro desse operador new. Bom, então eu vou criar Pedro, tá certo? E Pedro é um objeto vazio. Agora eu te pergunto, como é que eu faço para invocar essa função homem passando this, passando o seu contexto? Tá bom? Então a gente viu lá no episódio de funções, se você não assistiu, eu recomendo que assista, tá? Que a gente pode usar call e apply para fazer essa invocação. Tá? Então, se você olhar aqui, né? Olha só. Nas funções, você vê que existem várias operações, entre elas call e apply, que servem para que eu invoque uma função passando o seu contexto. Tá? A diferença de call para apply está nos parâmetros. Vamos ver isso juntos. Então, eu poderia fazer homem ponto o quê? Call passando Pedro. Tá certo? Bom, se eu fizer só isso, obviamente vai faltar os parâmetros. Então, ó, nome eu vou dizer que é Pedro e idade eu vou dizer que é 18. Tá bom? Olha só. Então, criei um objeto vazio, passei esse objeto como contexto, ele veio para aqui e eu invoquei. Como eu invoquei, ó, esse this passou a ser Pedro. É como se eu fizesse isso aqui, tá, pessoal? É quase como se fosse isso, tá? Então, vamos testar. Ó, tá lá o Pedro definido. Olha lá. João e Pedro. Ok? Bom, então essa é a ideia, né, do jeito mais simples e didático possível, tá, do que é o operador new. Inclusive, se a gente, ao invés de call, usar apply, você vai ver que isso aqui dá erro. Né? Por quê? Porque o apply requer um parâmetro aqui que é o array. Tá? Ok? Então também é possível usar o apply. Tá bom?
Bom, o que acontece, tá, quando eu faço um new homem? Vamos lá ver. Então, quando eu faço um new homem, não é exatamente a mesma coisa se comparar com a criação de um objeto vazio ou um new object, né? Repara que quando eu faço new homem, eu tenho os objetos criados, tá, tendo como protótipo homem.prototype, tá certo? E homem.prototype, por sua vez, tem object.prototype. Então, a gente viu no episódio passado que todo objeto tem como protótipo object.prototype e a gente ficou devendo essa explicação. Poxa, mas por que object.prototype? Por que não só object? Sabe por quê? Porque object é uma função construtora. E toda função em JavaScript, tá certo? Toda função, olha só, var x igual a function, ó, x.prototype. Toda função tem uma propriedade chamada prototype, que é um objeto. Isso serve para que eu possa definir um protótipo comum a todos os objetos criados por uma função construtora. Bom, para ficar mais claro, os objetos, ó, estou criando um objeto, né, diretamente, certo? y.prototype não existe, tá bom? Então, prototype é diferente, olha só, daquele prototype que a gente viu antes. Vamos discutir um pouquinho essa ideia. Qual a diferença daquele prototype que a gente estava vendo para esse prototype? Bom, pessoal, é completamente diferente, tá? Esse primeiro prototype aqui, ele é abstrato, ele é o conceito de protótipo. Todo objeto em JavaScript é uma coleção dinâmica de chaves e valores, dos quais os valores podem ser de qualquer tipo, né? E um protótipo que pode ser um objeto ou null. Tá certo? Esse protótipo que eu estou falando é isso aqui. Tá certo? Então, caso eu consulte uma propriedade de um objeto, ela não exista, eu vou no protótipo. Caso não exista, eu vou no protótipo até que prototype, né, seja nulo. Mas isso eu estou falando do conceito protótipo. Tá bom? Existe uma propriedade chamada prototype, tá certo? Que só existe em funções. Tá bom? Sabe por quê? Agora vem o conceito de herança por meio de função construtora. Então, a gente acabou de ver que se eu fizer lá new homem, né, eu tenho a criação de um novo objeto. Pô, mas nesse caso, os dois objetos, eles têm sexo como uma propriedade do objeto criado. Então eu não estou recorrendo a protótipo nenhum. Ah, mas como é que eu faria para que sexo fizesse parte do protótipo de João e de Pedro? Sabe como é que eu faria? Faria o seguinte, eu tiraria sexo daqui e eu faria homem.prototype.sexo. Ah, mas não vai dar erro? Não, porque homem.prototype é um objeto vazio, tá bom? Ponto sexo igual a masculino. Pessoal, olha a diferença. João e Pedro agora apontam para homem.prototype que tem o sexo. Então agora eu voltei àquele cenário, né, em que a gente estava discutindo no episódio passado. Né? Então, João e Pedro herdam de homem.prototype. Se eu fizer João.sexo não tem, eu vou no protótipo, certo? Se eu fizer Pedro.sexo não tem, eu vou no protótipo. Tá bom? Então, essa é a forma como a gente trabalha com herança por meio de funções construtoras. Tá bom? Então, eu vou tirar esse dissexo daqui, tá? Ou melhor, antes eu vou mostrar, ó. João.sexo e Pedro.sexo. Ok? Então vamos ver aqui que a gente vai ter dois undefineds, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Então, masculino e masculino. Vamos tirar daqui, eu vou ter dois undefineds. Olha lá. E agora vamos fazer diferente. Eu vou dizer o seguinte, ó. Homem.prototype.sexo é igual a masculino. Então, desse jeito, João agora vai ter sexo, porque New injetou no protótipo de João o protótipo de homem. Vamos lá. João, então, agora tem sexo masculino e Pedro não tem. Por quê, pessoal? O que faltou fazer aqui? Então tem uma linha de código que está faltando aqui, que é a chave do castelo, que é a chave da compreensão do que é esse tal de prototype da função. E ela é o seguinte, repara só. Pedro, como é que eu acesso o protótipo de Pedro? Então a gente pode fazer de duas formas. Né? Eu poderia fazer Pedro proto é igual a quê? Eu não estou fazendo homem.apply aqui, então é homem.prototype.
Então você sabe que a propriedade prototype pertence a funções e quando submetidas à operação, né, de new, tá certo? Eu tenho então o vínculo do protótipo do objeto recém-criado com prototype de homem, tá bom? Vamos ver agora. Então tá lá, Pedro também agora do sexo masculino. Perfeito, pessoal. Então esse é um conceito importante. Saber que o conceito de prototype, tá? O objeto tem protótipo, é completamente diferente da propriedade prototype. Tá bom? Eu podia até diferenciar a propriedade proto que a gente viu agora da propriedade prototype. Então assim, ó, propriedade prototype que a gente viu, basicamente é um objeto que as funções têm e que só é usado em momentos, né, em que eu esteja usando o new. Tá bom? Por quê? Porque o new ele faz, né, essa linha 13 aqui, que é o objeto recém-criado, o protótipo dele aponta para prototype da função construtora. Ok? Perfeito? Quer ver uma sacada interessante agora? Olha só. Se eu, né, com isso, o que eu poderia fazer? Tá vendo que eu vou imprimir aqui, os dois serão masculinos, obviamente, né? Ah. E se eu quisesse mudar os dois de uma vez só? Eu viria aqui e diria homem.prototype ponto sexo igual a feminino. Beleza? Olha lá. Então, qual que é a grande sacada? Né? Em JavaScript, quando você faz um new object, um new date, um new string, um new array, entre outros, todos eles, né, são criados por meio de uma função construtora. Isso quer dizer que a gente pode dinamicamente definir novas operações, não que isso seja muito recomendado, mas eu poderia, por exemplo, alterar o comportamento, criar um comportamento novo, né, numa data, por exemplo, numa string, tá certo? Então a gente pode manipular, transformar, né, objetos que a gente já está usando, né, no nosso sistema, tá? E de uma só vez afetar a todos eles, já que todos são construídos de uma vez só. Né? Todos são construídos por meio da função construtora e aí eu tenho como manipular os protótipos. Tá bom, pessoal? Então, caso você esteja usando função construtora e queira usar herança, você vai fazer prototype ponto alguma coisa. Então, a diferença está bem clara, né? A diferença basicamente é essa. Sem fazer ponto prototype, eu tenho as propriedades aqui dentro, tá certo? Então olha só, se eu fizer this.sexo igual masculino, cada objeto criado tem a propriedade sexo, ok? Certo? Agora, contrapartida, se eu tiro daqui e coloco em homem.prototype.sexo, você vê que cada objeto criado não tem a propriedade sexo, ele tem a propriedade sexo no seu protótipo. Tá bom? Então, essa é uma diferença aí bem importante. Tá bom? Ok? Então, isso nos dá, inclusive, a habilidade, tá, de definir aqui, ó, como seria uma função, né, new. Então, imagina que a gente queira criar, olha só, o nosso new, né, só para a gente fechar bem esse conceito. Então, eu tenho uma function, tá certo? E aí a minha ideia é fazer assim, ó, var Pedro igual a new, passando uma função, que nesse caso é homem, né? Então, eu tô simulando o que acontece aqui, só que agora eu estou criando de forma genérica, tá bom? Porque eu quero mostrar mais alguns conceitos. E eu vou passar também, olha lá, Pedro e 18. Repare então que essa linha ela é mais ou menos análoga a essa aqui, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, você já sabe, é criar um novo objeto, tá bom? A segunda coisa que a gente faz, né, que você acabou de ver, é o seguinte, é dizer, olha, o protótipo desse objeto poderia ser também um object.setPrototypeOf, né? Ele é igual à função que eu estou recebendo, que nesse caso é a função construtora, né, ponto prototype. Perfeito? Vamos lá, terceira linha. Eu vou invocar essa função construtora, que a gente acabou de fazer de um jeito direto, agora vai ser de um jeito genérico, passando o seu contexto, que nesse caso é object, ok? E aqui eu vou ter que passar, pessoal, Pedro 18, você concorda? Num array, teria que ser isso aqui, né? Ó, Pedro e 18, né? Vou fazer assim por enquanto só para te mostrar. Ó, teria que ser assim, né? Olha lá.
Teria que ser desse jeito. Então, como é que eu poderia obter isso aqui dinamicamente? Bom, boa notícia. Você tem um negócio chamado arguments. Correto? Reparou que arguments tem, olha lá, a função, que é o primeiro parâmetro que eu estou passando, tem Pedro, que é o segundo, e tem 18, que é o terceiro. Pô, mas eu não quero a função, né? Como é que eu poderia arrancar isso dali? Bom, outra boa notícia. Em array, eu tenho um negócio chamado prototype. Então você reparou que quando eu crio um array, na verdade, eu estou usando a função construtora array, e aí o protótipo desses objetos é array.prototype. E lá tem um negócio chamado slice. Viu como agora a gente está levando isso para um outro nível, pessoal? Então, array.prototype.slice.call, estou passando quem para ele, né? Estou passando os argumentos, né? Então, primeiro arguments, depois eu vou dizer a partir de qual. Vou fazer um slice. Então, eu esqueço a primeira posição e corto da segunda em diante, né? Se eu fizer dessa forma, repara como agora eu tenho, ó lá, o meu Pedro 18. Tá vendo? Fantástico, né? Então agora eu vou dar um Ctrl X aqui e vou fazer um Ctrl V aqui. Vamos lá. Ok? Olha lá. Reparou aqui? Deixa eu tirar só esse feminino aqui de baixo para a gente fazer o seguinte. Então, ó, tá lá, ó, Pedro tá aqui, João tá aqui. Pô, mas agora se eu quisesse usar o meu próprio new, olha que legal. Vou até fazer o seguinte, ó, vou passar esse new aqui para cima e vou mudar aqui, ó. New, ó, João 20, né? New Pedro 18. Perfeito? Olha lá. Tranquilo, pessoal? Então a gente está criando esse conceito, tá bom? Então esse foi, claro, um new didático. O new faz mais coisas, tá? Se você quiser ficar por dentro do new, eu tenho aqui um pseudocódigo aqui do new. Claro que a gente faz umas verificações, ver se o protótipo não é nulo antes de associar. Também a gente tem que verificar o retorno dessa função construtora, né? Caso ele exista e seja um objeto, né, ou uma função que é diferente de nulo, a gente retorna. Né? Então tem algumas peculiaridades ali também, tá? Mas isso é suficiente já para a gente compreender de um jeito bem didático o que acontece dentro do new. Para que entender o que acontece dentro do new? Principalmente por causa dessa linha. Tá bom? Então, assim, a gente fecha esse conceito entendendo o seguinte. Né? Então, herança, né, sob a ótica da função construtora. Se eu criar minha função construtora dessa forma, todos os objetos construídos têm sexo masculino. Tá certo? Todos têm, então não estou fazendo herança de nada. Tá bom? Mas, pelo fato de ter sido criado para uma função construtora, os protótipos apontam para homem.prototype. Bom, por conta disso, eu poderia remover esse dis.sexo e apontar para cá. Homem.prototype.sexo é masculino. Então, eu mudo, né, a forma como eu encontro essa propriedade, já que não tem em João e Pedro, vou no meu protótipo e aí retorno sexo masculino. Beleza, pessoal? Então, ficou claro também que a diferença do protótipo do objeto para a propriedade prototype é que, né, protótipo do objeto, isso quer dizer que eu tenho uma cadeia de protótipos e caso eu não encontre, né, uma propriedade, eu busco no meu protótipo. Propriedade prototype já é, né, um objeto que as funções têm e serve para que eu possa compartilhar, tá bom? Propriedades, né, com os objetos criados por meio daquela função. Ok? Perfeito. E aí a gente viu, por fim, o operador new. Recomendo que vocês implementem esse operador para ficar bem claro o conceito. Tá bom? Então, mais um conselho, nunca esqueça então de usar o operador new caso você queira usar uma função construtora. Essa discussão se é melhor usar função fábrica ou função construtora, isso já é uma outra ideia, né? Tem autores que defendem uma, tem autores que defendem outra. Eu recomendo que vocês leiam bastante sobre isso e decidam qual vocês mais gostam, mas nesses 2 episódios a gente viu, né, que a gente pode utilizar qualquer uma delas. Tá bom, pessoal? Bom, então, para fechar, né, esse seria o mapa completo, né? Ele é mais complexo, mas é muito interessante que a gente entenda, né, todos os objetos envolvidos na operação. Então, repara aqui, ó, vamos começar por aqui, ó. Homem é uma função, tá certo? Toda função tem um protótipo, né? Olha só,
que é function.prototype, já que função, quando eu faço new function, é a função construtora, que aponta para o object.prototype, que não aponta para ninguém, então aqui acabou a cadeia de protótipos, tá bom? Aí, por ser uma função, olha lá, homem tem a propriedade prototype, que é um objeto. Tá certo? E é aqui que a gente criou aquele sexo masculino, e esse homem.prototype é um objeto simples, então ele aponta para object.prototype, que agora você já entendeu por quê. Tá certo? Quando eu crio João e Pedro por meio de new, eles têm um protótipo que é homem.prototype, perfeito? Que inclusive tem essa propriedade chamada constructor, que serve para a gente saber quem foi a função que construiu. Então é interessante ver que existem essas propriedades. Tá bom? Inclusive quando eu faço um instance of, pessoal, basicamente eu estou olhando nos protótipos, né, caso eu tenha aquela função. Tá bom? O que mais? E aí, homem.prototype aponta para object.prototype. Então, João, eu poderia fazer instance of homem? Sim. João, instance of object? Também sim, porque na cadeia de protótipo tem os dois. Ok? Muito bem, então esse foi o segundo episódio de herança, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto tão trivial, mas a gente tentou simplificar ao máximo para facilitar o entendimento, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por nos assistir mais uma vez, tá? Assine o canal, só assim você fica sabendo de novas séries, novos episódios. Siga no Twitter, @RodrigoBranas. Lá a gente divulga bastante coisa, bastante material sobre JavaScript e muito mais. Né? Curta a nossa página no Facebook, os slides também estão disponíveis no iShare, assim como o código no GitHub. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau!